Meus queridos e amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma semana de estudos da Palavra de Deus. Estamos iniciando um novo trimestre nesse ano de 2020 e nós queremos aqui desejar a todos os irmãos que nos acompanham no canal. Estamos há 2 anos já postando semanalmente os vídeos de comentário da revista da Escola Dominical. Queremos desejar um feliz ano novo a todos os irmãos, um 2020 de prosperidade em todas as áreas da sua vida e que Deus possa surpreender as suas melhores expectativas. Foi um prazer estarmos juntos ao longo de 2019. Muito obrigado, pelos likes que você deu aí no vídeo, pelos compartilhamentos, pelos comentários. Cada comentário que você faz, para mim, tem um valor muito grande. Os irmãos podem observar que, às vezes, nós temos aí 50, 60 comentários. Eu faço questão de responder todos os comentários. É uma forma respeitosa a cada um dos irmãos que atenciosamente tem assistido a esses vídeos, tem valorizado, tem nos incentivado também a fazer o vídeo. Então, Deus abençoe a você grandemente. Meus queridos, estamos começando um novo ano, começando também com uma nova revista, que é essa revista aqui, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a lição que vai tratar sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Essa lição ela vai ser comentada ao longo de janeiro, fevereiro e março, esse primeiro trimestre. A lição, esse conjunto de lições é comentado pelo pastor Claudionor de Andrade, que é escritor, conferencista e consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um material fino, um material de excelência para todos nós. Explicando aqui, porque sempre tem novas pessoas acessando aos vídeos, você que está acessando pela primeira vez pode estranhar, mas a nossa proposta é produzir um vídeo de complementaridade ao estudo da lição. Então eu construo em todas as lições 10 tópicos, claro que estão coerentes com o título da lição, e aí você pode expandir a ideia, expandir o pensamento, a proposta de ensino na sua classe, na sua igreja. Muito bem, lição número 1, nós estudamos sobre Adão, o primeiro homem, que é a primeira lição deste conjunto de lições. E hoje, queridos irmãos, nós vamos estar comentando a lição número 2, para 12 de janeiro de 2020, que é a criação de Eva, a primeira mulher. Vamos então ver aqui esta importante criação de Deus. Tudo que Deus fez, irmãos, tem propósito. A gente questiona, às vezes, algumas coisas, mas lá na frente nós vamos entender que tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus fez é edificante para as nossas vidas e tudo que Ele faz tem um propósito muito especial. O texto áureo da nossa lição diz assim: E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa ou mulher, porquanto do varão ou do homem foi tomada. Gênesis 2, 23. A verdade prática nos diz, na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Nossa leitura bíblica, irmãos, se encontra em Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 2, versículos 18 a 25. Antes da leitura, irmãos, quero fazer aqui um comentário edificante. Não tem a ver com a lição, mas edificante. Nós, quando começamos 2019, nós desafiamos a nossa igreja a que os irmãos lessem a Bíblia toda durante o ano de 2019. Isso eu tenho falado na igreja, tenho falado no programa de rádio que nós fazemos todos os domingos, de 7 às 8 da manhã. Você pode ver também via internet, Rádio Farol FM 90.1 Maceió, e você vai ver lá o programa. Todos os domingos, de 7 às 8, nós estamos fazendo esse programa. Lá também eu aviso. Na região que eu estou dirigindo, eu também falo,
e aqui nos vídeos, né? Porque se 1, 2 ou 10 pessoas atenderem, para mim já vai ter valido a pena. Então, irmãos, em 2009 nós firmamos o propósito de lermos a Bíblia toda em 2019. Para a glória do nome do Senhor, na igreja onde estou pastoreando, Benedito Bentes 1, aqui em Maceió, 17 irmãos conseguiram ler a Bíblia toda. Quero deixar esse desafio para você também. Construa o hábito de todo ano ler sua Bíblia toda. São 1.189 capítulos. Você lendo 3 capítulos, pode ser até a prestação, de manhã, tarde e noite. Você lê de manhã um capítulo, à tarde outro, à noite outro. E nos finais de semana, que a gente tem mais um tempinho, você lê 4 capítulos no sábado, 4 no domingo. Você vai ler a Bíblia toda durante o ano. Se você ler 7 capítulos por dia, vai ler a Bíblia 2 vezes por ano. E se ler 10 capítulos por dia, que não é tanta coisa também, você vai ler a Bíblia 3 vezes por ano. Nós temos muitos irmãos que já têm muitos anos de crente e nunca leram a Bíblia toda. Leia, e em dezembro de 2020 nós vamos estar aqui conferindo também, né, se você leu a Bíblia toda. Muito bem. Leitura bíblica, irmãos, da nossa lição, vamos aqui para o nosso tema, é Gênesis 2, 18 a 25. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Varoa é uma denominação para mulher e varão para homem. Portanto, deixará o varão ou o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Está aqui então, irmãos, o texto, né? Nossa introdução diz, nesta lição, mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companhia idônea e sábia. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão. Embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Mas, para que a missão do esposo e do pastor seja bem-sucedida, a participação de uma mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo é imprescindível. Está aí, então, irmãos, não é, os textos que darão fundamentação. Não é? O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a mulher no plano de Deus. A mulher já estava nos planos de Deus. A decisão de formar a mulher. A mulher é uma pessoa necessária. Depois temos o tópico 2, a criação da mulher, que foi lá onde ocorreu a primeira anestesia, a primeira cirurgia e a primeira engenharia genética. Em terceiro lugar, a missão da mulher, a missão de esposa, a missão de mãe e a missão como súdita do reino de Deus. Nós vamos aqui nos tópicos que nós criamos, nós vamos tocar em alguns assuntos aqui. De repente tem um tópico que não tem na lição, você coloca como complementaridade a sua lição. Então, meus irmãos, nós temos um assunto importantíssimo. Estamos no livro do Gênesis, estamos falando da criação. Deus havia criado todos os seres, havia criado, não é, o universo,
havia preparado todo o ambiente, havia construído um jardim, não é? E coloca o homem nesse jardim. Nós aprendemos que o homem é coroa da criação. No sexto dia, Deus faz então este homem, formou este homem do pó da terra, não é? Soprou em suas narinas o fôlego de vida, ele se tornou alma vivente e estava então Adão, um homem perfeito, para adorar a Deus em perfeição. Ok, mas em um dado momento, nós vemos que Deus olhou para o homem, a Bíblia não diz o que ele viu, mas a Bíblia diz que Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja como diante dele. Em outra versão, a NVI diz assim: far-lhe-ei uma auxiliar para que lhe seja correspondente. Eu acho essa uma versão mais clara, não é, para nós. Então, meus queridos, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é que a criação de Eva, a primeira mulher, ela teve um cunho de complementaridade. Isso é muito importante. Nós temos falado isso em palestras de casais, nos cultos da família da igreja. Nós dizemos, olha, muitas vezes um grande problema que dá nos relacionamentos conjugais é porque a mulher quer tornar o homem igual a ela, ou vice-versa, né? O homem quer tornar a mulher igual a ele. Os irmãos vejam que as nossas amizades geralmente são pessoas que concordam conosco. Quando você tem uma pessoa, você está tentando se aproximar e que, vamos dizer que 80% do que você afirma, essa pessoa discorda, a sua tendência é se afastar dessa pessoa. Nós gostamos das pessoas que são parecidas conosco e buscamos utopicamente, né, uma pessoa que seja igual a nós, e nós não vamos encontrar. Então, meus queridos, eu presto atenção nisso aqui, que quando Deus criou a mulher, porque viu a solidão do homem, ele não criou uma mulher para ser igual ao homem, e nem criou um homem para ser igual a uma mulher. Deus criou a mulher para que a mulher fosse uma complementaridade ao homem. Então nós não temos nenhuma dificuldade de assimilar essa ideia, porque o homem é melhor do que a mulher é melhor do que o homem. Existe às vezes uma competição e muitas vezes uma rivalidade nesse sentido. Mas eu costumo dizer que o homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem. Eles são, na realidade, complementares. O que é que eu quero dizer? Eu tenho o que a minha esposa não tem e ela tem o que eu não tenho. O que falta em mim, ela tem. O que falta nela, eu tenho. Então, quando a gente se junta, é como diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, né? É melhor serem dois do que um, porque sendo dois, eles têm melhor paga do seu trabalho. Sendo dois, se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só. Não é? E se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Não é? E se vier uma força externa contra os dois vão resistir melhor, claro. Duas pessoas lutando, defendendo o mesmo território, vai ser muito melhor do que uma pessoa só. E a Bíblia fecha dizendo, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Uma dobra é você, marido, outra dobra é você, mulher. E a outra, digo, o cordão, né? Um cordão é o marido, o outro cordão é a mulher, o outro cordão, Deus, Jesus, na nossa vida. Então, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, a criação desta mulher vem como uma complementaridade na vida do homem. Em segundo lugar, eu enumerei aqui a criação de Eva, a primeira mulher. Estou sempre me reportando aqui ao título. Essa criação, ela tem um caráter somativo. Ou seja, Deus não criou uma mulher para ficar pendurada em um homem. Eu venho de uma época, claro, nasci em 1963, né, que me entendo como gente aí, década de 70, 80, né? E o que nós víamos muito
né? Principalmente na cidade que eu morava. Às vezes a moça estava estudando, estava trabalhando e tudo mais, aí de repente ela arranjava um rapaz, começava a namorar, noivava, aí quando ia casar, a primeira coisa, parava de estudar, parava de trabalhar. Por que você parou de trabalhar, parou de estudar? Ah, não, porque agora eu vou casar. Então ela assimilava que ele era o supridor de todas as coisas e ela era simplesmente a dona de casa e abandonava, né, sua busca de crescimento, né? Então isso hoje ficou para trás, né? Hoje o rapaz busca crescimento, a mulher busca crescimento, e eu digo sempre que quando a gente vai procurar uma esposa, vai procurar um esposo, você tem que procurar alguém que some com você. Se esta pessoa que está ao seu lado, ela só subtrai, né? Você, quando estava sozinho, tinha mais vontade de ir à igreja, começou esse namoro, não está indo mais à igreja. Você, quando era solteira, trabalhava mais, agora arranjou essa companhia e agora parou o seu trabalho, parou de estudar. Então, ao invés de avançar, você está regredindo, é uma sinalização de que esse negócio não vai bem. Então, queridos, quando Deus deu uma mulher para Adão, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Nós temos aí, né, os da língua portuguesa aí me corrijam, né? Mas nós temos aí ad, que é um prefixo de adição, e jutora, que é um sufixo de junção. Então, a pessoa que estaria junto com o homem para somar. Eu digo sempre que quando nós nos casamos, quando nós nos juntamos com uma pessoa, é para a nossa vida melhorar. Então, se a sua vida, não é, depois que casou, ficou pior do que quando você era solteira ou quando você era solteiro, então essa união aí está furada, né? Deus, quando dá um cônjuge a alguém, é para que esse cônjuge venha a somar, né? Eu costumo dizer sempre que é uma regra de 3 diretamente proporcional, né? Um faz um trabalho, mas 2, né, faz um trabalho muito maior. Isso é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, nós temos aqui, simbolicamente falando, né, e na prática também, né, ele trabalha, ela trabalha. Se ela trabalha só para ela, ele trabalha só para ele, claro que isso aí está fragilizado. Mas se os dois depositam aqui no mesmo cofre, é claro, ele ganha 1.000, ela ganha mais 1.000, já são 2.000. Então, a ideia de Deus, quando deu uma mulher para o homem, e nós já podemos tratar isso em mão dupla, e deu um homem para uma mulher, Deus estava pensando em melhorar a situação do outro. O casamento, a união, tem um caráter somativo. É o segundo ponto que eu deixo aqui. Terceiro lugar, a criação de Eva, a primeira mulher, né, teve um caráter também de unidade. Nós vemos aqui que agora seriam uma só carne. Olha que coisa linda. Adão disse, agora ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E aqui na nossa leitura vai dizer, né? Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, meus queridos, no casamento, não é, quando um homem se junta com a mulher, e aí eles têm, né, a relação sexual, né, o casamento conforme a vontade de Deus, tudo direitinho, eles agora se tornam uma só carne. Olha, irmãos, isso tem uma dimensão e uma profundidade muito extensa. Nós estamos vivendo um século de banalização do casamento. Eu estava pregando esses dias numa igreja, eu falei, eu já estou esperando o dia que nós vamos ter aí separação em casa lotérica. Por tamanha é a banalização que é dada a um casamento, como se um homem casasse com uma mulher, se deitasse com uma mulher e no outro dia levantasse e dissesse, não quero mais você, você vai para o norte, você vai para o sul, e como se ambos estivessem voltando ao seu estado original de pureza. Isto não acontece. Eu costumo ilustrar nas palestras aí para noivos, para casais e tudo, eu digo, olha, ilustrando a mulher como se fosse um copo de açúcar e o homem um copo d'água. Podia ser o inverso, né?
E aí, quando casa, você vai misturar água com açúcar. Então você mexe, vai ficar agora um copo com água com açúcar. Os dois se tornaram um. Açúcar com água, vamos chamar aqui, ficou uma garapa, né? Água com açúcar, água adocicada. Então, se amanhã há aí um problema, alguma coisa, e existem problemas, existe situação, né? Cada caso uma situação, não se sinta ofendido se de repente isso acerta em você, porque cada caso é um caso. Estou falando aqui de casos banais. Então, amanhã eles resolvem se separar. Olha, irmão, não vai mais um copo de açúcar para cá e um copo d'água para cá, não. Vai meio copo de água com açúcar para cá, meio copo de água com açúcar para lá. Nunca mais. Claro que num procedimento químico, né? Estou ilustrando aqui, mas num procedimento químico você consegue separar. Mas, naturalmente, você não consegue. Então, eu disse no culto da família domingo, todo divórcio é uma desgraça. A igreja nunca pode olhar para isso com naturalidade, como se fosse a coisa mais comum do mundo, porque é isso que Satanás quer fazer. A gente precisa investir em cursos de noivo na nossa igreja para orientar os nossos jovens que estão casando sem saber o que estão fazendo e amanhã estão se separando achando que depois da separação ela volta a ser uma mocinha, ele volta a ser um rapazinho e não é mais a mesma coisa. Não estou aqui, irmãos, me referindo a questões espirituais que estão ali ligadas e são mais profundas do que a gente imagina. Porque quando a gente casa, a Bíblia diz que a gente se torna uma só carne. Paulo vai ensinar e vai dizer que quando um homem entra a uma prostituta, ele se faz um com aquela mulher. Então veja a bagunça que nós temos por aí. Então, na criação desta mulher, né, Deus permitiu agora que ela fosse a esposa de Adão e eles se tornaram uma só carne. Pense muito antes de casar, analise muito antes de casar, ouça seus pais, ouça o seu pastor, investigue, olhe direitinho, case quando você tiver segurança. Cuidado com as ilusões que estão por aí. Quarto lugar, uma criação para ser correspondente. Então, a criação de Eva, a primeira mulher, foi para que ela fosse correspondente ao homem. Então, meus queridos, veja só, é até impressionante porque o texto bíblico diz que Deus visitava Adão na viração do dia. Então, veja, Adão está no paraíso, um jardim perfeito, não é o mundo poluído que nós temos hoje, era um jardim perfeito. Adão em estado de perfeição, antes da queda. Deus o visitava todo dia. E aí nós ficamos com a interrogação. Se ele tem tudo isso, ele tem a presença dos animais, que inclusive ele vai dar nome aos animais, ele tem um jardim, tem a fruta que ele quer, tem o alimento que ele quer, tem Deus que o visita todo dia, como Deus diz que não é bom que o homem esteja só. E quem tem Deus está só? É esta pergunta. Mas nós entendemos pelo contexto que a Bíblia vai dizer que o Senhor vai fazer para ele um ser, uma mulher, que lhe fosse correspondente. Ou seja, Adão ele tinha os seres inferiores, seres irracionais, animais, para se relacionar. Tinha o ser superior, que é Deus. Deus em nenhum momento deixa de ser Deus. Ele é digno da nossa reverência, né? Da nossa prostração diante dele, da nossa humilhação diante dele, né? Deus é Deus, digno de toda honra e toda glória para todo sempre. Ele é da nossa intimidade, mas ele é o nosso Senhor. Mas Adão não tinha alguém que lhe fosse correspondente. E isso me faz lembrar de uma cena interessante de um filme que a esposa lá do ator, ela adoeceu e estava em coma no hospital. E aí ele chega assim no pé da cama e começa a chorar, porque ele está sentindo falta dela. Aí no meio ali da conversa ele diz, eu estou sentindo falta das nossas brigas, né? Então, até as discussões, as brigas, né, os desentendimentos,
Isso, irmão, é ruim, ninguém fica orando para ter briga nem desentendimento, mas essas coisas, elas terminam deixando lições, terminam nos amadurecendo, termina nos polindo, faz a gente exercitar o perdão, faz a gente exercitar a longanimidade, o domínio próprio. Como a gente exerceria todas essas coisas se não houvesse esse outro lado? Então, Adão agora vai ter uma mulher para ele conversar, para ele abraçar, para ele beijar, não é? Para ele manter as relações, não é? De homem e mulher, macho e fêmea, para procriar, enfim. Essa mulher lhe seria correspondente. É o que nós temos aqui na nossa introdução, não é? Que diz aqui que, antes de tudo, declaramos que ela, a mulher, é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companhia idônea e sábia. Cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Então, irmãos, nós vamos ver que essa mulher criada, ela tem um propósito, que ela corresponda a esse homem, né? Então, Deus conhece todas as coisas, claro, mas você, quando você tem uma esposa, quando você tem um esposo, não é? A gente trata no mesmo nível. Isso estava faltando para Adão. E muito mais coisas. Você que é casado, eu sou casado, você é casada, é casado, e você sabe quanto esse relacionamento a dois enriquece, né? E a gente aprende muita coisa. Então, esta mulher, ela seria uma auxiliar e uma correspondente de Adão. Em quinto lugar, nós vemos aqui a criação da mulher enquanto Adão dormia. Nós vemos aqui, claro, né, a gente pensa humanamente e a gente diz que Deus anestesiou o homem, né? Aí foi lá, cortou uma das suas costelas, fez cair um sono pesado sobre Adão, ele dormiu e tal. Deus é poderoso, né? Bom, Deus não tirou a costela do homem, né, ali na carne viva, no duro, né? Claro que não foi. Deus é poderoso e Ele sabe como fazer todas as coisas. O Deus que cria do nada, né, tirou uma costela do homem para fazer uma mulher, é moleza. Bom, mas há essa observação, não é, que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, está lá no versículo 21, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. A lição aqui, muito criativamente, vai dizer que foi a primeira anestesia, a primeira cirurgia e a primeira engenharia genética. Então, Adão dorme e Deus prepara a mulher. Eu tiro uma lição para nós aqui, irmãos. Aqui, nesse mistério, nessa questão, você que está esperando um esposo, você que está esperando uma esposa, não é conveniente ao crente ficar correndo desesperadamente, atirando em toda direção, pegando tudo que passa, não dá certo. Isso é uma tarefa importantíssima, envolve muita responsabilidade e a gente não pode errar. Então, meus queridos, o melhor que a gente faz é colocar nas mãos de Deus e aprender a descansar. Esta palavra está falando com alguém, eu sinto no meu coração. São milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo que assistem esse vídeo. Aprenda a descansar no Senhor. A gente precisa, irmãos. É muito difícil, né, para nós que somos desse século da síndrome do pensamento acelerado, esse século da agitação, esse século do fast food, tudo é fast, tudo é rápido, não é? A gente esperar em Deus. Mas a gente precisa esperar. Não dá para você ficar jogando em loteria para casamento. Não dá para você ficar aí de bate-papo em internet com desconhecido, buscando esposo, buscando esposa. Cuidado, isso não é uma ação para um servo de Deus e uma serva de Deus prudente.
Não é, irmão. Cuidado, porque tudo que a gente faz é uma semeadura. Você faz isso, amanhã pega aí, desculpa a expressão, uma pipa voada, um pipa voada, e você depois vai sofrer no seu casamento. Casamento é coisa séria. Casamento a gente tem que colocar debaixo do joelho. Ore. Você que é moça, que está estudando, ainda não pensa em casar, comece a orar a partir de hoje. E comece a dizer: Deus, chegando o tempo determinado, prepare um marido para mim. Prepare um esposo, um homem de Deus, um homem decente, um homem trabalhador, um homem que venha somar ao meu lado. E fique descansando no Senhor. Você está esperando a sua varoa, esperando a sua esposa, a mesma coisa. A gente não pode ser levado pela aparência. Tem muita gente aí, irmãos, colorida, perfumada e tudo mais, mas quando você firma um compromisso com essa pessoa, muitas vezes você casa com alguém que vai destruir não só sua paz, sua alegria, como sua vida espiritual. Muito cuidado com isso aí. Adão dormia e Deus preparava a sua mulher. Não é que nós vamos ficar na inatividade. Eu tenho um amigo que às vezes ele fica muito assim recluso. Eu digo: olha, você quer encontrar alguém, você tem que aparecer. Você tem que visitar igrejas, né? Você tem que participar de eventos sociais, você tem que estar no meio. Não vai ficar escondido numa caverna esperando que a noiva chegue ou que o noivo venha cair do céu. Você tem que se mexer. Agora, esperando e confiando em Deus. Né? Você não vai ficar escondido. Né? Descansar em Deus não é ficar escondido. Sexto lugar, uma criação que traria união e ruptura. Eu acho interessante porque quando Deus cria a mulher, ele vai agora, né, torná-los uma só carne, através do casamento. E Adão diz: ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Então, os dois seriam uma só pessoa a partir de então. Por outro lado, nós vamos ver aqui no versículo 24 que diz assim: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui eu chamo de ruptura. União, porque o homem vai ser uma só carne com a mulher. E ruptura, porque eles vão deixar a casa de papai e mamãe. Meus amados irmãos, vocês não calculam a quantidade de casamentos que estão se estragando por causa da interferência de terceiros. Porque sogra fica interferindo, sogro fica interferindo, tia mete o bico, irmão mete a colher e todo mundo vai se metendo no relacionamento, e Deus não fez o casamento para isso. A Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe. Esta palavra que eu vou falar vai para todo o Brasil. Você não tem necessidade de concordar em gênero, número e grau, mas eu sempre digo na igreja, que já deve estar espalhado pelo mundo também, eu sempre digo que quando eu eduquei meus filhos, eu disse: meus filhos, papai não vai fazer casa com laje para vocês construírem casa em cima, papai não vai querer que ninguém fique morando aqui no quintal, né? Papai não quer que vocês vão morar em terreno de sogra, em terreno de sogro, em coisa nenhuma. Procure o seu lugar. Isso não significa que você vai abandonar seu pai, vai abandonar sua mãe, até porque filho que não honra pai e mãe, já dizia um pregador, está caçando cemitério mais cedo. A gente tem que honrar pai e mãe para que a gente se vá bem nesta vida e viva muito tempo sobre a terra. É bíblico. Agora, irmão, quem casa, quer casa. Como diziam os antigos, cada macaco no seu galho. Você casou, você que é homem, então Deus diz para você: você é um homem, então assuma a responsabilidade, leve a sua esposa para casa, seja o cabeça do seu lar, cuide da sua casa e resolvam as coisas entre vocês. Você é mulher, está tomando a decisão de casar, por isso que casamento nunca foi para adolescente nem para criança. O texto bíblico é maravilhoso. Ele diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. O homem deixa a casa de papai e mamãe, a mulher deixa a casa de papai e mamãe e vão montar a sua casa. Se não é homem, se não é mulher para assumir essa responsabilidade, não invente de casar. Casamento é para homem e casamento é para mulher.
Então, há uma ruptura. Para esse negócio de ficar indo buscar bujão de gás na casa da sogra, buscar sal na casa de papai e buscar comida na casa de mamãe, está errado. Né? Você tem que se resolver com a sua esposa. É por isso que esse casamento não amadurece, fica um casamento tacanho, minguado, que nunca amadurece. Daqui a pouco, né, está havendo aí ruptura, pessoas se metendo, né? Não é o marido e a esposa que decidem as coisas. Né? Eu lembro de uma história de uma moça que casou com um rapaz, tudo que ela ia fazer em casa, ia colocar uma cortina. Meu bem, vamos colocar uma cortina aqui em casa. Ele dizia, vamos perguntar para a mamãe. Aí ela dizia, meu bem, vamos comprar um sofá de canto aqui, um sofazão marrom bonito. Vamos perguntar para a mamãe. Tudo era perguntar para a mamãe, perguntar para a mamãe. Um dia a esposa ficou com raiva e disse, por que você não casou com a sua mãe? Era melhor você ter casado com a sua mãe. Então, meus queridos, o que é isso? Falta, não é, ser homem. Para ser homem e a mulher ser mulher. Não, meu filho, vamos decidir aqui a nossa vida. Quem resolve as coisas na nossa casa somos nós. Quem vai dizer aqui como é que funciona, que lado fica a geladeira, o que é que nós vamos comer, como é que vai funcionar, somos nós que casamos e somos uma só carne. Então, meu Deus, as horas vão voando. A criação da mulher traria então uma união e uma ruptura. Claro que Adão, né, o primeiro homem, né, não tinha pai e mãe lá. Mas a gente traz para o nosso contexto. Hoje o homem tem o pai e a mãe, a mulher tem o pai e a mãe. Tem a união, que para nós é indissolúvel até que a morte separe. Casamento é heterossexual, é monogâmico, um homem com uma mulher com um homem, e é indissolúvel até que a morte separe. 7º lugar, vamos caminhando aqui para o final, uma criação da costela. Alguém disse que Deus não tirou o osso do pé para que o homem não se achasse no direito de pisar na mulher, não tirou da cabeça para que a mulher não se sentisse superior ao homem, mas tirou do lado. E há até quem acrescente que foi do lado do coração e tal, né? Bom, mas tirou do lado, né? Para que essa mulher fosse amada, fosse respeitada, fosse considerada, né? Paulo vai dizer, né, que nós, homens, devemos, né, amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então é coisa do coração, não é? A mulher, alguém antigamente dizia que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, mas que a coisa melhorou, né? Agora, ao lado de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Então, a mulher, ali como auxiliadora do marido, não está nessa posição para ser humilhada, para ser subestimada, para ser desvalorizada. Não, ela faz o que nós não conseguimos fazer. E nós fazemos o que elas não conseguem fazer. 8º lugar, nós vamos ver aqui uma criação fruto da busca do bem-estar do homem. Olha que coisa linda, irmãos. A mulher foi criada, Deus buscando o bem-estar do homem. Como, pastor? Baseado no texto. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então Deus vai fazer o quê? Vai melhorar o estado desse homem, colocando uma mulher na sua vida. E aqui, sem querer ofender aos homens, né, com todo respeito aos homens que têm seus talentos de Deus na vida, né, mas eu tenho que declinar porque eu já tenho ensinado aqui que a criação de Deus ela é progressiva. Então, Deus vai criando a base, né, e depois vai criando as estruturas ali, né, que estão montadas sobre essa base. Então nós falamos no vídeo passado que Deus não criou o boi para depois criar capim. Deus não criou o peixe para depois criar a água. Ele criou a água e criou o peixe. Então nós dissemos que essa criação ela é evolutiva, não é? Ela é progressiva, melhor dizendo, progressiva, né? Ela vai progredindo. Deus criou, haja luz, houve luz, e Deus foi criando, depois criou os luminares, depois criou terra, porção seca, água e tudo mais, e por fim criou o homem. E a mulher é criada depois do homem. Então, dentro desse princípio, ela está mais aperfeiçoada do que o homem,
não é? Os homens não fiquem com raiva, né? Eu, às vezes, digo na igreja, digo nas palestras, e é um ponto de vista meu. Eu digo, olha, irmãos, um casamento está 70% nas mãos da mulher e 30% na mão do homem. Eu sempre tive esse entendimento. Deus não deu muita força física à mulher, como deu ao homem. O homem, né, ninguém vai chegar num ambiente, vamos tirar essa geladeira daqui, tem um monte de homem, vai chamar as mulheres para tirar. Chama o homem tem mais força física. Mas as mulheres, irmãos, elas têm maior resistência à dor, elas enxergam muito melhor do que a gente. Não sei se você sabe, mas as mulheres veem as cores melhor do que a gente, elas veem os detalhes melhor do que a gente, elas cuidam dos filhos melhor do que a gente, né? Então, a mulher foi criada assim, foi criada de uma forma muito especial. Eu entendo que as mulheres foram criadas como um presente para os homens. O que seria dos homens se não fosse as mulheres? Eu fico vendo a igreja, pelo menos a igreja aqui em Maceió, majoritariamente é de mulher. Eu fico imaginando se as mulheres saíssem da igreja, né? O que ficaria, irmãos, né? Ficaria um buraco muito grande, não é? E de repente, muita coisa boa que a gente faz hoje não faria porque não tem as mulheres. Eu agradeço a Deus pela vida das mulheres, em nome da minha esposa, né? Está aqui uma mulher virtuosa. Eu agradeço pela vida das mulheres que Deus criou. Deus criou buscando o bem-estar do homem. Nono lugar, uma criação em progressividade. O ponto número 2, que eu até já mencionei aqui, tópico número 2, diz assim: a formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. A primeira anestesia, em primeiro lugar, o Criador, agora também cirurgião, coloca Adão para dormir e assim o homem adormece profundamente. A primeira cirurgia, estando Adão já adormecido, Deus abre-lhe o peito e extrai-lhe uma das costelas. Em seguida, fecha-lhe a cisão com carne. A cirurgia é bem sucedida, a plástica perfeita. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto é o nosso Criador. O seu filho também é um perfeito cirurgião. E a primeira engenharia genética, né? Que da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva. Então nós vemos todo um processo de complexidade e saiu esta coisa maravilhosa que são as mulheres, não é? Uma criação progressiva, ela vem depois do homem. E em último lugar, irmãos, uma criação para uma missão. Deus não criou a mulher sem uma missão específica. Certamente, para fazer aquilo que nós homens não conseguiríamos fazer. Então, a missão de esposa. Qual gentil e solícito Pai, o Senhor Deus, conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que ao recebê-la compôs este poema: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com os seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações e com o seu trabalho no gerenciamento da casa. Ela é a grande economista do lar, mas se a esposa não for sábia e idônea, acabará destruindo o esposo, os filhos, com as próprias mãos. É Provérbios 14, primeiro, né? A mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola a destrói com as próprias mãos. Então, primeiro a missão de esposa, segunda a missão de mãe, não precisa nem comentário, né, irmãos? Nunca nós vamos fazer a missão de uma mãe. Por isso que as mães têm um amor todo especial, carregam a criança no ventre, amamentam, têm o lado de maior carinho e etc. E a missão como súdita do reino de Deus. As mulheres têm uma grande missão na obra de Deus, irmãos. Nós vamos ver em Jesus a valorização da mulher. Nunca as mulheres foram tão valorizadas no mundo antigo, né? Ali nos tempos de Jesus, como foi nos dias de Jesus. Nem antes de Jesus, não é? A mulher foi tão valorizada quanto foi ali nos dias de Jesus. Nós vemos que Jesus deu um upgrade, vamos dizer assim, no trato para com a mulher. E
O comentarista foi muito feliz aqui quando comenta que os países, né, que foram aí, tiveram a influência do cristianismo, são os países onde a mulher tem maior liberdade. Então, Jesus valorizou a mulher. E a mulher, irmãos, eu quero dizer que as irmãs que são obreiras na casa de Deus fazem um trabalho excepcional, muitas vezes melhor do que o trabalho que os homens fazem. Então, vocês são muito valorosas, nós louvamos a Deus pela vida de vocês e queremos dizer que sem vocês nós estaríamos mais pobres. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe grandemente. Fica aqui esses 10 pontos de reflexão que você pode ampliar, enxertar mais alguma coisa e dar aí uma aula excepcional. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem aí essa mãozinha para dar o like. Muita gente esquece de clicar nessa mãozinha. Dê o seu like aí, você ajuda o vídeo. Compartilhe esse vídeo e lá embaixo faça os seus comentários. Nós agradecemos, que Deus te abençoe, uma semana abençoadíssima. Até o próximo domingo, se Deus assim permitir. Um abraço do pastor Walter Pereira.